Brasília, à noite, quando as câmeras se apagam, o Supremo Tribunal Federal dorme, ou finge dormir. Mas um microfone ficou aberto. Dezembro de 2022. Diplomação. Um ministro se aproxima do presidente do TSE e cochicha no ouvido dele. Missão dada, é missão cumprida. 4 anos depois, esse mesmo ministro seria indicado para fiscalizar todos os juízes do Brasil. Enquanto isso, outro nome, Jorge Messias, indicado ao STF. O Senado disse não. 34 a favor, 42 contra. Pela primeira vez em 132 anos, o presidente anunciou: vai mandar o mesmo nome de novo. O critério não é jurídico, o critério é político. O STF ampliou o próprio foro. O CNJ não fiscaliza ministros do STF. O PGR tenta arquivar todas as investigações. O mesmo PGR que janta, degusta uísque e charutos com o banqueiro fraudulento. Contratos de 129 milhões. Resorts, jatinhos, e ninguém fala nada. No papel eles têm foro privilegiado. Na prática, têm imunidade operacional. E quando o árbitro vira jogador, quem fiscaliza o jogo, a confiança pública desmorona. E as liberdades ficam sem defesa. Não é sobre direita ou esquerda. É sobre o sistema se blindar de quem deveria controlá-lo. E a pergunta que Brasília não quer que você faça: se não devem, por que temem? No episódio de hoje, a gente responde. Uma frase captada por um microfone aberto. Aquela tal célebre frase. Numa cerimónia oficial, num tribunal do Estado brasileiro, dezembro de 2022. Diplomação do presidente eleito à época, não é? Um ministro se aproxima do presidente do TSE naquela altura e começa um breve cochicho. É ou não é? Ninguém ouviu essa frase, ninguém conhece essa frase. Missão dada é missão cumprida. Ministro Benedito Gonçalves ao presidente Alexandre de Moraes na diplomação de Lula no TSE. Voilà. Esse mesmo ministro do Missão Dada, né? O tal do Benedito Gonçalves, né? Foi indicado para corregedor da CNJ. Agora, em 2016. Agora há poucos dias. Cargo estratégico de fiscalização do judiciário que não se fiscaliza ele mesmo. E o Senado adiou a votação por falta de quórum naquela altura, na primeira. Convenientemente. Vai lá. Enquanto isso, o advogado-geral da União, aquele que foi reprovado, né? Não foi não. Não, foi indicado pelo... Não, aquele que levava a mensagem do STF, e o senador rejeitou por 42 votos a 34. O Senado rejeitou. Primeira rejeição em 132 anos. Lula anunciou, vai mandar de novo. Foi uma derrota violenta para o Lula, né? Foi uma resposta do Alcolumbre, do bailarino do Amapá, né? E hoje a gente vai perguntar o que ninguém nas mídias ou em Brasília quer responder. Porque o sistema precisa se blindar tanto, pá. Se não devem, por que é que eles temem, né? Se não devem, por que é que temem, meu? Né? Vamos começar pelo episódio mais concreto. O assistente da Dilma, que levava, o advogado-geral da União, Jorge Messias, homem de confiança do presidente Lula, indicado ao STF para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em outubro de 25 correndo para não levar pancada. É o tal do Perdeu Mané, né? Mas ele correu. E aqui começa o primeiro sinal, né? O anúncio do Messias, né, foi em novembro de 2025, para essa tal substituição com o Barroso, né? E foi feito ao Senado essa mensagem. Só chegou 2026. Em abril de 2026 para votação. Porquê? Porque o governo sabia que não tinha os votos todos necessários e ficou articulando, né? Articulando. A gente sabe muito bem como é que articula, né? Em Brasília. E o que foi o principal obstáculo? O presidente do próprio Senado.
O bailarino. O bailarino do Amapá. O Davi Alcolumbre. E queria outro nome. Quem? O amigo. O Pachequinho. O amigo, O Rodrigo Pacheco. Pachequinho. Ele não foi consultado pelo Planalto antes do anúncio. E aí ficou birrento. O bailarino se comprometeu publicamente com o entregador de papel da Dilma. Foi a birra. E numa votação secreta, os senadores que evitaram aparecer contrários ao governo, né, puderam votar contra sem exposição. Sim, foi tudo camuflado, não é? Ou seja, a votação acabou por ocorrer, né? 42 votos contra 34 a favor. E foi a primeira derrota numa indicação STF em 132 anos. Desde o governo do Floriano Peixoto em 1894. Ou seja, uma derrota violenta para o Lula, né? E aí eu preciso que o ouvinte ouça o que o Lula disse depois. Messias não foi rejeitado por incompetência jurídica ou ficha suja. Foi uma questão política. Uhum. E ele anunciou, vai reenviar o mesmo nome, ao mesmo Senado que rejeitou. E ele, quando nomeia o Zanin e o Dino, já não é política, né? Aí já é amizade, né? E também não é meritocracia, né? E esse comportamento de insistir num nome de confiança política após uma derrota histórica resume exatamente o que o nosso episódio vai discutir hoje. Para o sistema, o STF não é um tribunal técnico que precisa do melhor jurista, o que é um absurdo, não é? É um cargo estratégico que precisa de um aliado político confiável, o que é um absurdo, não é? Então, se os caras vão julgar a Constituição Federal ser feita o seu cumprimento, então porquê é que precisa de política, não é? E aí a pergunta natural que qualquer cidadão deveria fazer. Se a qualidade técnica e a ficha limpa não foram os critérios que derrubaram o Messias, o que foi? E por extensão, o que leva os outros indicados? Lealdade política? Só pode ser isso, não é? Porque, é como eu disse, há coisas que não se entendem. Um tribunal institucional para defender a Constituição. Agora vamos ao caso do Benedito Gonçalves. Dezembro de 22. Naquela tal cerimónia de diplomação do Lula no TSE. O Benedito Gonçalves caminhava em direção ao presidente do TSE na altura, o Alexandre Moraes. E cochichou, né, a tal célebre frase, né, da tal missão dada é missão cumprida. Essa frase, ela não foi esquecida. Não é? Para entender o peso dessa frase. Aí que a coisa complica. Precisa do contexto. Benedito Gonçalves atuou no TSE durante toda a eleição de 2022. Proibiu Bolsonaro de usar a imagem dos atos de 7 de setembro na campanha. Concedeu 24 direitos de resposta a Lula dentro do tempo de campanha de Bolsonaro. No final das contas, o ex-presidente perdeu 170 inserções televisivas para o Lula. E tudo isso faz parte da tal, como é que se diz? Cochichice, né? Desse cochicho, né? Missão dada, missão cumprida, né? E foi filmado, todo mundo ouviu, antes do pleito, né? Em clima extremamente amigável, com o Lula durante a posse, né? E Moraes do lado no TSE, com tapinhas no rosto, né? Do candidato, né? Que ele ia julgar, né? E as coisas não podem ser assim, né? E eu preciso ser rigoroso aqui. Não temos prova de que a frase significa fraude ou confissão de parcialidade. Isso é uma fato. O TSE negou irregularidades. Mas o problema é de percepção e de imparcialidade. Em um juiz, não pode ter só imparcialidade real. Ele precisa ter aparência de imparcialidade. É que igual à mulher de César, não basta ser, tem que parecer. Né? E, em 2026, esse mesmo Benedito Gonçalves foi, como a gente falou na introdução, indicado para corregedor da CNJ. O cargo fiscaliza a conduta dos magistrados de todo o Brasil, né? E inclusive o STF, né? E foi aprovado. Não, mas na CCJ. É. Na CCJ. O ministro que diz missão dada e missão cumprida
vai ser o responsável por investigar em outros juízes cumprem suas missões com imparcialidade. Olha que absurdo. Só que depois vem a segunda parte. E a segunda parte é a parte da votação no plenário, né? Foi cancelado por falta de quórum. Aí entra o bailarino do Amapá. Só que aí, depois, ele foi à sabatina, né? E os senadores da oposição pediram que a votação fosse até o final, com os 59 presentes. Mas não foram, né? Mas o Alcolumbre não autorizou, não é? É porque o Pix não caiu, né? Vai lá. Porque se a maioria parecia garantida, a votação foi cancelada. E aí é uma pergunta. Por que havia votos suficientes e se salvou de um placar constrangedor? Ou havia e se salvou de uma segunda derrota histórica? De qualquer forma, né? De qualquer forma, a resposta é sempre a mesma, né? O sistema faz a tal gestão de risco, né? E nunca vai expor um nome ao escrutínio se não tiver certeza do resultado, mesmo para o bem ou para o mal. Isso não é a democracia que funciona, não é? É a democracia sendo administrada por conflitos de interesse, não é? Por organizações que às vezes tomam decisões pelos políticos, não é? E aí tem uma pergunta que fica implícita em toda essa discussão. Porque diante de um sistema tão criticado, não se indica simplesmente um juiz de carreira. Alguém que subiu por concurso, por mérito, sem filiação política visível. Exato. E a resposta honesta, qual é que seria? Porque os juízes de carreira, não é? São menos previsíveis politicamente. Mas no fim das contas eram eles que deviam ter sido eleitos, não é? Porque eles não devem favores a ninguém. Eles não devem favores ao presidente que os indicou. Eles não passaram anos negociando no Congresso por emendas. Eles conhecem o direito de dentro para fora, não é? E isso faz com que um juiz de carreira não seja controlável, não é? É disso que eles têm medo. Mas aí eu preciso fazer uma ressalva importante. Juiz de carreira não é automaticamente melhor. Não, nada disso. O problema não é só a origem do ministro, é o tipo de dependência que a origem produz. Aí cai naquela malha fina lá. E como nós dizemos, quem manda... Concordamos, e como dizemos sempre, é sempre aquele problema do conflito, né? Mas tem um dado concreto. Um juiz de carreira tem 20, 30 anos de jurisprudência acumulada, tem centenas de decisões públicas que qualquer cidadão ele pode examinar, tem trajetória que ele é publicamente auditável e que não cede a grupos políticos. Não é? Isso é um fato, né? Porque enquanto um advogado-geral da União ou um político tem uma trajetória diferente, ele conhece o sistema. Mas dentro do jogo, não de fora do ringue. E quando alguém que veio do ringue vira árbitro, a torcida de um lado vai sempre duvidar. E aí, não é? Aí surge o paradoxo, não é? Central. O sistema é desenhado para misturar técnica e política nas indicações ao STF, o que é absurdo, não é? A Constituição Federal não existe, não exige juiz de carreira, mas quando o sistema usa isso para indicar sistematicamente apenas e só aliados políticos, o sistema ele corrói a independência que a própria Constituição Federal tenta proteger a todo custo. Ou seja, estão a nomear pessoas que têm esse conflito de interesse. E aqui está o incentivo perverso do sistema. Partidos presentes e liderança do Senado têm interesse em nomes que sejam mais previsíveis. Por quê? Para as suas colisões funcionarem melhor. Exatamente, todos os acordos. Não necessariamente mais corrupto, mas mais alinhado. Quanto mais alinhado o ministro indicado, menos independente é o tribunal. E quanto menos independente é o tribunal,
mais o público perde confiança nas decisões. Essa que é a realidade, pura e simples. Exatamente. E se nós olharmos para o que a Folha de São Paulo documentou há pouco tempo, ela documentou exatamente isso, com uma coluna que tinha o título de quem quer, né, blindagem agora é o STF. Porquê? Porque quando o debate sob o controle da Corte aumenta, código de ética, investigação dos ministros, mecanismos externos, o STF responde com notas institucionais dizendo que ataques ao STF são ataques à democracia. É sempre a mesma resposta. Eles não podem ser investigados, eles não querem ser investigados. Não, e aí está a lógica perfeita da blindagem. Porque qualquer questionamento ao tribunal vira ataque à democracia. Vai lá, é a primeira frase. Qualquer pedido de transferência vira tentativa de desestabilização Transparência. da instituição. Né? Qualquer coisa, quem pergunta vira inimigo da República. E são perseguidos, né? E são perseguidos. Se nós lembrarmos da investigação do COAF, esses auditores foram presos. E tem pessoas, acho que, se não me falha a memória, estão em domiciliária. Agora precisamos falar sobre algo técnico que tem uma implicação política. E que tem uma implicação enorme. O que a gente falou de foro privilegiado. Muita gente usa esse termo como sinónimo de impunidade. Não é a mesma coisa, mas quando a gente entende a diferença, é fundamental para perceber o problema em que o Brasil está metido, né? Está entranhado, né? Porque foro privilegiado é uma regra de competência. Você continua podendo ser investigado, processado, condenado. O que muda é quem te julga. E no caso dos ministros da STF, quem te julga é o próprio STF. Vai lá. E aí é que está o nó. O nó que eles criaram. Porque é conveniente. O mesmo tribunal que investiga e julga é o tribunal que decide se vai investigar e como vai conduzir a investigação e o julgamento. O CNJ, que é o órgão que controla administrativamente o judiciário, não tem jurisdição sobre o ministro do STF. Isso foi o que disse há pouco tempo o jurista Walter Maierovitch, né? Chamou de pecado original da Constituição Federal. E de facto é. Porquê é que eles são um ser à parte? Porquê? Né? Quem fiscaliza o judiciário é a CNJ. Mas a CNJ não fiscaliza os ministros do STF. Quem fiscaliza os ministros do STF? Em tese, o próprio STF. Então, na prática, isso cria uma zona de controle quase inexistente no dia a dia. Vai lá. E aí é que é, como se costuma dizer, aí é que a porca torce o rabo, né? Em 2025, por exemplo, o STF expressamente mudou a jurisprudência sobre o próprio foro. Em 2018, havia decidido também que o foro vale só enquanto dura o cargo. Em 2025 mudou. O foro se mantém mesmo após a saída do cargo, mesmo se o cara se aposentar, para crimes cometidos em razão de função. E em 2026 eles confirmaram essa posição. Ou seja, é o STF se blindando ele próprio. Né? Espera, o tribunal que está no centro dos escândalos de relacionamento com banqueiros investigados, jatinhos, resorts, contratos milionários com esposas de ministros, acabou de ampliar o próprio foro. Foro privilegiado. Expandiu a proteção processual sobre si mesmo. Justo nesse momento. Porquê? Porque é o establishment que vai se autoblindando. E o mais engraçado é que a Procuradoria-Geral, e sobretudo o PGR, o Gonet, arquiva constantemente todas as e quaisquer investigações sobre ministros do STF ou familiares. E diz sempre a mesma resposta. Não há indícios de crime. O tal mesmo Paulo Gonet, PGR, que estava no mesmo jantar de 640 mil dólares em Londres, com o Daniel Vorcaro do Banco Master, degustando charutos e whisky. E outras iguarias loiras, não é? E aqui eu preciso ser preciso. Estar num evento não prova cumplicidade. Não, mas é aparência antiético.
de imparcialidade é tão importante para um juiz ou um promotor quanto a imparcialidade real. E quando o investigador esteve no mesmo evento do dono do banco, investigado, e depois arquivou a investigação, aí a aparência vai para o espaço. E é como a gente costuma dizer, a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. E neste caso o PGR Paulo Gonet bebeu muito whisky, se calhar, e fumou muitos charutos. E então chegamos no ponto mais duro do episódio. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Esse é o artigo 5º. O artigo 5º diz isso. Mas no Brasil de 2026, o ministro do STF é investigado por quem esteve em seu jantar, julgado por seus colegas, protegido por foro que o mesmo STF expandiu. E o controle externo de outras entidades, como é o caso do Senado, é inexistente. Não existe. Isso não é imunidade total, juridicamente. Mas é algo que na prática cotidiana funciona como imunidade operacional. É a diferença entre imunidade jurídica e imunidade operacional. É exatamente o que destrói a confiança pública. Isso é o que eles dizem a cada vez que se colocam algumas questões. E aí chegamos ao que talvez seja a consequência mais grave de tudo isso que estamos discutindo aqui. Não falamos de corrupção em si, não é o escândalo do resort de Taiaiá, do jatinho da final do Flamengo, é o efeito do longo prazo, da legitimidade das decisões constitucionais e da parcialidade desses indivíduos. Não é? Tá, explica melhor isso aí para o povo lá. A autoridade do STF não vem só da lei, como é, por exemplo, na Suprema Corte Americana. Vem da crença política, neste caso, da crença pública, que aquele tribunal aplica à Constituição de forma imparcial, totalmente. Quando essa crença se rompe, quando a sociedade começa a ler que cada decisão, como sempre uma vitória daquele lado, sempre daquele lado, o tribunal começa a perder a autoridade moral. Porquê? Porque está decidindo sempre ao mesmo lado. E aí o efeito prático é devastador. Vai lá. Porque quando o STF decide sobre liberdade de expressão, as pessoas não pensam mais qual é a interpretação correta da Constituição. Elas pensam que esse ministro está protegendo alguém. Quando decide sobre o devido processo, pensam, está favorecendo o governo ou a oposição. Neste caso, pelo que se tem visto nos últimos tempos, é sempre de um lado. Não é? E aí os direitos fundamentais ficam expostos a uma suspeita permanente da população brasileira, não é? Por haver uma permanente seletividade. A liberação de escutas, por exemplo. O mesmo ministro que protege a liberdade de expressão, num caso, pode restringi-la quando lhe convém em outro. E a sociedade não sabe mais, não é, se a diferença é jurídica ou se passamos a ter uma diferença política. E aí entramos num campo que é complicado. Não é? E aí que está o que eu considero o ponto mais perigoso de tudo. Numa democracia constitucional, a erosão das liberdades raramente acontece com uma ruptura dramática. Ela acontece por acumulação residual, por repetição de controvérsias, por descrédito gradual, por decisões que tecnicamente estão corretas, mas politicamente parecem suspeitas. Exatamente. E aí complica. E quando o tribunal perde essa legitimidade suficiente, não é? Cresce também o apelo a soluções que vão prescindir da Constituição. Cresce o argumento de que, já que o sistema não funciona, precisamos de algo diferente, exótico, não é? E aí o campo fica aberto para quem quiser substituir a ordem constitucional por outra coisa que por vezes é considerada de uma forma meio
absurda, não é? Isso não é interesse exclusivo de nenhum campo político. Tanto que quem está à direita quanto quem está à esquerda deveria querer um STF que todos aceitem como árbitro. Aí que tá. Porque quando o árbitro ele é desacreditado, quem perde é o jogo inteiro. Exatamente. Então, voltamos à tal pergunta, não é? À tal pergunta que a gente fez lá no início, não é? Se eles não devem, porquê é que eles estão temendo, não é? Porquê é que eles temem? Porque o sistema precisa se blindar tanto. Porquê? Não é? Porquê? E na minha visão, a resposta mais honesta é essa. O sistema teme não porque todos são culpados de algo específico, mas porque qualquer investigação séria e independente ameaça a rede de relações que sustenta o poder. Não é só sobre crimes, é sobre influência, é sobre controle de decisões futuras, sobre quem vai relatar qual processo. E aí, né? E aí, essa é que é a diferença. A diferença entre o tal foro privilegiado, né? Que é o que existe atualmente, e o que por vezes parece uma imunidade operacional. O foro diz que vou ser julgado por um tribunal superior. A imunidade operacional diz vou ser julgado por pessoas que estiveram no mesmo jantar, né? Que eu mesmo, que viajaram no mesmo jatinho, né? Que têm os mesmos interesses a proteger, que passaram férias no mesmo resort, que degustaram uns whiskies, né? Mas não vamos deixar esse episódio só no diagnóstico. Que seria um tribunal sadio, um STF com controle externo robusto, não é uma CNJ sobre ministros, mas um órgão genuinamente independente. Um processo de indicação com critérios públicos e auditáveis, vedação expressa, relacionamentos financeiros com partes que tramitam no tribunal. Mas isso é o que devia ser sempre a ética de um juiz, não é? Porque é que de repente se esqueceram da ética, não é? Devia haver mandatos fixos, transparência total nas agendas, não reuniões às escondidas, não é? Viagens estranhas, não é? Declarações de impedimento ou suspeição que partam do próprio ministro, que não seja obrigado, não é? Com penalidade real de perder o seu cargo, se ele não se declarar suspeito ou impedido quando ele deveria ter-se declarado, não é? Sim. E, acima de tudo, indicações que priorizem trajetória auditável. Independência, demonstrável e distância do jogo político imediato. Não necessariamente só juízes de carreira, mas pessoas cuja trajetória pública não gere dúvida razoável sobre para quem estão trabalhando. Exatamente. E a pergunta final, não é? É simples e singela, não é? Será que isso é ainda possível no Brasil? A resposta honesta é que é possível, se o povo, a sociedade exigir. E é impossível se a sociedade brasileira não perceber o que está perdendo enquanto o sistema vai se blindando. O Brasil está indo ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tá, vamos lá. Vamos a um resumo do que vimos hoje. O entregador indicado por Lula, o STF, foi rejeitado por 42-34. A primeira rejeição em 132 anos. Lula anunciou que vai reenviar o mesmo nome. O critério da insistência não é técnico, é político. É conveniência política. Não tem outra explicação. A mesma coisa com o Benedito Gonçalves, que cochichou tal missão dada, missão cumprida, né? Que aparentemente vai ser outra vez indicado após ser recusado para o corregedor da CNJ. E o que estamos a ver é o quê? Que o sistema está-se tentando proteger a si mesmo, como sempre. Nada muda enquanto nós não tomarmos medidas, não é?
O STF expandiu o próprio fórum em 2025. CNJ não fiscaliza os ministros do STF. A PGR arquivou a investigação sobre o ministro cujo escritório da esposa tinha contrato de 129 milhões. Vamos ver agora o que é que ele vai dizer nos 50 milhões. Banco investigado. O mesmo PGR que estava no jantar desse banqueiro em Londres. Vai lá. Ele, o André Rodrigues da PF, o Hugo Mota, né? O que é que falaram lá? Não me digas que vão falar do Flamengo, né? E do Corinthians. Né? Foro privilegiado não é imunidade total, juridicamente, né? Mas na prática cotidiana brasileira de Brasília, né? Funciona como imunidade operacional. E quando o cidadão não consegue distinguir, né, a diferença, ele para pura e simplesmente de acreditar no sistema. Porquê? Porque o sistema tem sempre o mesmo resultado. E quando a sociedade para de acreditar no sistema, que deveria ser o árbitro final das liberdades, as liberdades ficam sem árbitro. E aí, quem preenche esse vácuo é quem você menos gostaria. Vai lá. Por vezes são pessoas que são beneficiários das amizades, não é? A pergunta não é o STF é corrupto ou não. Não é essa a pergunta. A pergunta é porque um sistema que se diz legítimo precisa se blindar tanto de controle externo. Do que é que eles têm medo? O que é que eles temem, não é? Se não devem, não deveriam temer a transparência. Se não temem a transparência, o público não tem temem, razão né? Se temem. Perguntar o porquê. Se eles temem, né? E compartilhem esse episódio, porque pode ser que até o episódio ele saia do ar. Façam as suas perguntas, né? Porque essas perguntas não deveriam nunca estar restritas, né? A quem já está informado. Elas precisam chegar a quem ainda não percebeu o que é que está sendo construído no mundo obscuro de Brasília, né? E comenta, você acha que é possível reformar o STF por dentro? Ou a blindagem é tão profunda que só uma pressão externa da sociedade, das urnas ou de fora do país pode mudar isso? E não se esqueça de visionar os nossos vídeos, nos dê essa força para que não sejamos punidos mais uma vez com censura, né? Nos ajude nesse aspecto. E relembrando uma magistrada numa entrevista de há pouco tempo, uma magistrada conhecida, né? Ela disse que na altura um projeto do presidente Bolsonaro, né? Eu não estou a pender para nenhum lado, nem para o Lula, nem para o Bolsonaro, mas um dos projetos do Bolsonaro foi, ou era, neste caso, era que a Corte Suprema, né, o STF, se tornasse única e exclusivamente aquilo que ela deveria ter sido desde o início. Uma Corte Constitucional. Uma Corte para defender a Constituição Federal. Mal ele abriu a boca com esse projeto, o que é que lhe aconteceu até hoje? Fica a questão no ar, não é? Olha a punição do Bolsonaro. Uma das punições é por causa disso, disse essa magistrada. Não somos nós, é essa magistrada. Ela falou e ela disse tudo, contou tudo numa entrevista e ela deixou bem claro que ele foi punido porque, como nós falámos no outro episódio, no dia em que nós colocarmos um salário fixo num magistrado ou num ministro, alguns deles nem são juízes de carreira, nem são juízes sequer, quando nós colocarmos um salário fixo num ministro do STF de 41 mil reais, 45, 50 mil, a gente quer ver quantos se vão candidatar. E a resposta a gente vai-lhe dar, ou vai-vos dar antecipadamente. Só juízes de carreira se vão candidatar. Porque vão deixar de ter acesso a outros conflitos de interesse que geram muito mais dinheiro, não é? Fiquem connosco nos próximos episódios e visionem todos os vídeos, nos deem essa força e até ao próximo. Como sempre, ele é extremamente diplomático. Gente, pensa numa coisa. O Congresso teve a chance de tirar a Gonê do PGR. Por que não tirou? Senta o dedo no like!